Fala Psico com Daniela Fontes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7, a todas as pessoas que nos acompanham através do YouTube, Instagram e TikTok. Hoje nós estamos iniciando mais um Fala Psico na quarta-feira, dia 12 de março de 2025. E hoje a gente tem um tema muito atraente, muito curioso. Tem muitas pessoas que têm dúvidas acerca desse tema, têm curiosidades, que é sobre o yoga, o equilíbrio e a relação com a saúde mental. E a nossa convidada de hoje é a Carol Kaiser, ela que é bacharel em turismo, em gestão hoteleira, né? Tem a formação em yoga integral, focalizadora de dança circular, e também é formada em anatomia aplicada ao yoga pela Faculdade Santa Casa de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada pelo convite, Dani. É um prazer, boa noite a todos os ouvintes também. É um prazer, uma honra o convite e até a oportunidade de esclarecer, que eu sei que muitas pessoas têm realmente muitas dúvidas quanto à prática do yoga e as suas nuances. E muitas crenças também relacionadas, né? Que eu acredito que essa seja uma excelente oportunidade para a gente esclarecer muitas coisas, né, sobre o yoga. E para começar, Carol, a gente deixou caixinhas de perguntas durante a semana, né, para os nossos seguidores no Instagram. E a gente vai trazer aqui um pouco da contextualização das dúvidas, né, dos nossos seguidores. Como é que o yoga pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade do dia a dia? Então, através da prática, a primeira coisa, o ponto principal e inicial é a respiração, né? O pranayama, que é a respiração consciente. Então, só da gente conseguir regular a nossa respiração, já vai diminuir a nossa frequência cardíaca, vai ativar o nosso sistema parasimpático, que vai ajudar a acalmar. Então, isso já vai diminuir os níveis de cortisol, que está relacionado ao estresse, até... Peço licença para falar um pouquinho do porquê eu entrei no yoga, que já vai tirar muitas dúvidas. Eu estava passando por um momento de muito estresse, né? Eu fazia acompanhamento com um médico ortomolecular e ele me questionava se eu tinha brigado na noite anterior de fazer o exame, o que tinha acontecido. Eu não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, brigou com alguém? Não. E realmente não tinha nenhuma situação pontual acontecido. Mas, conforme meus exames de sangue estavam muito alterados, né? Eu usava remédio para tireoide, usava cortisona, usava muita coisa para ter um equilíbrio fisiológico, emocional, para poder continuar lidando com a vida, né? A vida acontecendo. E, na verdade, eu achava que estava tudo bem, né? Muitas pessoas acham que eu sou muito tranquila, mas por dentro é uma ebulição muito grande, né? Os pensamentos não param, muitas questões acontecendo, e eu estava surtando, né? Eu percebi que eu realmente não estava bem e queria fazer alguma coisa que me proporcionasse uma tranquilidade, que quando criança eu conseguia ter acesso. Eu quero ficar em silêncio, quero ficar sozinha, né? E eu, nessa busca do que poderia me ajudar, encontrei a meditação Vipassana, que é uma meditação de silêncio, de 10 dias, super recomendo, só que eu não conseguia vaga, era muito difícil conseguir vaga para fazer essa meditação. E eu falei, yoga, eu sempre quis fazer yoga, desde criança sempre tive uma fissura assim pela Índia, pela cultura, né? Eu brinco que meus amigos queriam ir para a Disney, eu queria ir para a Índia, eu queria ir para a floresta, né? Bem das avessas assim, né? Mas sempre tive essa busca pelo silêncio. Então eu consegui inscrição no curso de yoga, foi bem desafiador, que era lá em São Paulo, né? Tinha que ir todos os meses para lá, então despendia pelo menos 5 dias para poder estar lá no final de semana e aproveitar 100% do curso. Eram 18 horas de viagem. E no começo até era um estresse, a viagem em si, né? Eu falei, meu Deus, o que eu fui inventar? E a partir de então eu comecei a trabalhar esse autoconhecimento, né? As questões do nosso ego, né? O que a gente acredita sobre si mesmos, as nossas crenças, né? E as posturas em si, aprender a controlar a respiração, quanto isso foi
me desenvolvendo como pessoa mesmo. E essa foi uma prática que me ajudou a me livrar de tanto medicamento, né? Hoje eu só tomo suplemento vitamínico mesmo, mas já não preciso mais nem para tireoide, que era algo pontuado que seria para o resto da vida. O cortisol está super ótimo, né? Então, realmente, assim, eu tive a experiência em mim dos benefícios que o yoga pode proporcionar. E o yoga, ele é a prática da consciência, né, Carol? É você estar ciente do que está passando pela sua cabeça, do que é que, né, de como é que você está sentindo o seu corpo. Às vezes existem muitas crenças relacionadas ao yoga associando a questões religiosas e não tem relação nenhuma com religião, né? É o exercício de silêncio, de consciência, de, né, prática respiratória, porque você aprende a respirar de uma forma, né, saudável, funcional, porque na verdade a gente às vezes fica no desespero, com uma respiração acelerada, isso também interfere no funcionamento do corpo, né? Exatamente. A gente conseguir ter essa consciência corporal, que o yoga não é uma religião, né? Tem a sua parte devocional, tem vários aspectos, né? O Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, o Bhakti Yoga, que é da devoção, né? O Hatha Yoga, que está ligado as práticas dos yogasanas, né, que são os asanas, as posturas, que a postura deve ser firme e confortável. E essa postura firme e confortável, ela sempre apareceu nas escrituras como uma forma da gente conseguir ficar em postura de meditação, com a postura ereta e conseguir permanecer por longo tempo nessa posição. E é mais recente essas posturas de torção, de todas as demais posturas que vieram para ajudar a ter estrutura no corpo para que a gente possa ficar sentado em meditação. A flexibilidade. A flexibilidade, né, a resistência do corpo, para a gente poder manter a postura de forma realmente confortável, se abster das sensações do corpo, para poder direcionar a mente, ter o foco, para daí entrar em estado de meditação. Que é daí nesse estado de meditação é um foco que a gente consegue permanecer por um período maior, que daí a gente consegue atingir esse estado de consciência maior, né? Um estado de plenitude, de contentamento, né? Uma compaixão por si mesmo e por todos. E a própria postura do yoga, ela por si só já é uma prática meditativa, porque a gente precisa estar totalmente presente, percebendo o nosso corpo, sentindo os pés firmes, sentindo a posição das mãos, observando a todo tempo a respiração. Então ela por si só já é uma meditação em movimento, até eu brinco dessa forma, né? Uma meditação de movimento e de perceber as emoções que surgem através delas. E tem todo o aspecto também, né, Carol, da contemplação. Porque você contempla aquilo que você faz, né? Então, as saudações que existem, elas são saudações contemplativas, né? Que em muitos momentos da vida ali, você tá no dia a dia, você não para contemplar nada, você não para observar o sol e falar, uau, o sol, uau, a lua. Então, assim, são aspectos, né, de contemplação mesmo, de você trazer consciência para você se permitir perceber a beleza do que está à tua volta, que no dia a dia, na correria, às vezes você não consegue trazer, né, essa visão, né, essa consciência, porque a gente acaba sendo atropelado ali pelas demandas, né, e pela rotina que a gente já estabelece, acaba não conseguindo fazer isso. E o yoga, ele resgata isso, né? Isso. Esse olhar. A gente observa até a sensação de quando a gente está tomando banho, sentir água, ter essa percepção. Hoje mesmo vindo para cá, vi a lua, estava incrível, né? Um espetáculo realmente. E isso a gente pode ver a todo momento, basta a gente estar consciente, atento a tudo que está acontecendo, porque a mente nos leva para o passado, para o futuro, e ela não define isso. Então, muitas vezes, quando a gente está pensando lá no passado, alguma situação, a gente sente no corpo físico, às vezes uma dor de estômago, uma angústia, uma aflição, porque a nossa mente não define que aquilo já foi, porque a gente está trazendo de volta agora, mas não está acontecendo. Então, a gente pode ter esse controle do que a gente pode pensar ou não. Então, a gente passa a ter essa consciência, até mesmo durante as posturas, né, que eu
afirmo que o asana ajuda a gente estar viajando, né, lá no passado, alguma situação, e opa, não, eu tenho que sentir meus pés, como é que está minha respiração, né? Então volta, e não ficar se remoendo pelo que aconteceu, volta, né? Os próprios pranayamas ou mantra é nos ajudar a estar no momento presente. E o próprio exercício, ele traz isso, né? Porque você inspira no movimento e você expira trazendo de volta aquele movimento. Então, já te ajuda a trazer a consciência do presente. Você tem que estar atento ali para você fazer a respiração adequada, né? Sim, e tem os pontos também, o olhar, eu brinco que tudo participa do yoga, né? Inclusive, para onde a gente direciona o olhar, às vezes uma movimentação do quadril. Então são pequenos, por isso que é importante ter uma pessoa acompanhando, porque são pequenos toques que a pessoa vai se percebendo a diferença do corpo, um impulso, né? E isso a gente também, questão de posturas de equilíbrio, né? Eu vejo que muitas pessoas se cobram assim, eu não estou equilibrada, né? Não tenho equilíbrio. E isso é uma via de mão dupla, né? O que a gente está no nosso corpo representando como está a nossa mente. Mas a gente pode usar o nosso corpo para equilibrar também a nossa mente, para a gente trazer o equilíbrio para o corpo, a gente precisa de um foco e isso vai trazer um equilíbrio para a mente. Então é um caminho de mão dupla mesmo. Quanto mais consciente você se torna, mais você se percebe saindo do seu ponto de equilíbrio e voltando. E isso serve para a vida, não só em cima do tapetinho. É verdade. Uma boa noite para a Aninha que está nos acompanhando. Ela está desejando uma ótima noite para você, Carol. Obrigada, Aninha. E mais uma pergunta. Quais são os principais benefícios do yoga para a saúde mental? Além das posturas, a respiração, tem os mantras também que podem ajudar. Como o estresse, ele diminui a serotonina e a dopamina. Então, com esse controle da respiração, através da prática regular, ajuda a aumentar esses níveis, né? Até para o sono é uma das principais questões que eu vejo das pessoas na aula experimental já falar, né? Faz uma aula, às vezes até quando eu dou aula aberta ao público, em parque, algum lugar assim, o quanto o feedback de ter dormido melhor, logo na primeira aula. Então, esse dormir melhor acarreta uma melhora da qualidade de vida como um todo, não só na serotonina, na melatonina. Então, ajuda realmente a pessoa a ter qualidade de vida só pelo fato de dormir melhor, né? Já tive alunas que tinham insônia de dias realmente sem dormir, usando medicamento e mesmo assim não conseguindo, e no dia seguinte ela falou, consegui dormir, assim. Então é uma realização até de ter conseguido dormir, assim. Então é muito gratificante ver esse resultado, assim. Por isso que eu falo, é uma experiência que a pessoa precisa se dar a oportunidade de passar, de sentir no seu corpo, sentir em você essa experiência. E você trabalha a liberação das tensões, né? Às vezes a pessoa ela tem muita dificuldade para dormir porque ela está o tempo todo tensa. Você vai fazer o yoga, você vai trazer a consciência, você vai trabalhar vários pontos que você vai fazer liberação, né? Sem precisar ficar apertando, né? Só do próprio movimento mesmo. E isso já faz, né, melhorar o nível de circulação. É porque a pessoa tem as posturas de força. Então a pessoa cria aquela tensão no músculo. E depois, quando relaxa, por isso que é tão importante também o Shavasana, que é a postura de relaxamento, a pessoa vê esse contraste, né, da tensão, de forçar, de contrair com o relaxamento. Então, essa percepção faz com que ela consiga relaxar mais, né? Já teve situações das alunas chegarem tensas, conversando, não, vamos só para o Shavasana, vamos só para a postura final, que é uma postura deitada. Né? Então, muitas situações chegam assim, querendo já ir para o relaxamento. Mas eu sempre parto de ativar o corpo, de sentir o corpo, de perceber ele, né? Perceber os sons, perceber a respiração, a temperatura, todas essas nuances que a gente usufrui do nosso corpo, para daí então a gente ir para o lado oposto,
do não sentir, do se entregar, né? De trabalhar até o desapego mesmo das sensações do corpo, das influências mentais. Nós vamos agora para um breve intervalo e já a gente retorna, Carol, tirando mais dúvidas sobre o yoga e os benefícios para a saúde mental e para o nosso equilíbrio. De volta com Fala Psico e vamos dando continuidade aqui com as perguntas, com as dúvidas dos nossos seguidores. Carol, como é que o yoga pode ajudar a desenvolver resiliência emocional? Com a prática, a gente tem que tomar o cuidado de não ficar numa comparação, né? É natural que isso aconteça, mas é trabalhar isso, não comparação. Eu acho que começa por aí. Às vezes uma pessoa tem mais flexibilidade do que você, tem mais força, né? Então cada um tem a sua especificidade no seu corpo e tá tudo bem, né? Encarar que você está se conhecendo, né? E se permitir essa experiência. Tem posturas que às vezes a pessoa tem uma resistência de fazer e quando eu vou um pouquinho mais a fundo, às vezes é uma crença lá da infância que vai machucar o pescoço, né? Então a pessoa se bloqueia, muitas vezes é mental. E a comparação a gente acaba fazendo com a gente mesmo, né? Nesse processo de antes eu não conseguia fazer, agora eu consigo. Às vezes na próxima aula eu não consigo fazer de novo e tá tudo bem, que é momento, né? Às vezes eu dou aula de manhã, tenho facilidade no equilíbrio e alguns alongamentos tenho mais dificuldade. Chega à noite, no mesmo dia, tá um pouquinho desequilibrado, né? E tá mais alongado. E tá tudo bem, faz parte, né, do que aconteceu durante o dia. Isso já me traz como uma auto-observação para eu poder ver o que está acontecendo, o que eu deixei me desequilibrar para poder perder o equilíbrio no corpo. Então é sempre como eu faço o caminho de volta, né, que é a resiliência. Como eu faço o caminho de volta, né, para encontrar essa paz, esse contentamento das coisas como são, como estão e como eu posso melhorar sem crítica, sem julgamento. Eu sempre friso isso, né, sem crítica, sem julgamento consigo mesmo, né? E aprender os limites do corpo. Isso a gente aprendendo os nossos limites, até onde a gente pode ir, a gente também abre espaço para criar bordas com relação aos outros, o que os outros podem interferir na nossa vida. Que limite que é esse? Quais são as minhas escolhas e quais são as minhas escolhas baseadas nos desejos dos outros, né? Então a gente começa a abrir um pouquinho mais além das posturas
que muitas pessoas acham que são só físicas, né? Tem um extremo, tem gente que acha que vai lá para ficar sentada. Já ouvi muito isso. Ah, vou lá para ficar sentada, né? Ficar meditando, não tenho paciência. A última coisa que faz é ficar sentada, né? Eu falo, não, faz mal. Né? Ou acho que vai ter que chegar lá e pôr o pé atrás da cabeça, né? Não é isso, gente. Nem ficar de ponta cabeça, né? Então é sempre um caminho e há várias ferramentas para a gente trabalhar esse autoconhecimento, autocompaixão, né? Isso começa de si mesmo e isso se expande com relação ao outro também. Carol, tem algum tipo de yoga mais indicado para quem sofre de insônia ou dificuldade para relaxar? Tem o yoga restaurativo, né, que ele tem algumas posturas que ajudam nesse relaxamento. Não são tanto trabalho assim de força, tem até uns pesos que usa. Às vezes eu faço isso com as alunas no final da aula. Tem o Hatha Yoga mesmo, que é mesmo você fazendo as posturas desafiadoras, essas contrações, essa ativação vai depois te ajudar a relaxar, né? Tem o Yin Yoga, que também é de relaxamento. Yoga Nidra, que é o yoga do sono, né? Que é um sono consciente, você não chega a dormir, né? No Shavasana, né, faz parte do Yoga Nidra, que é essa postura do cadáver, que é da gente permanecer imóvel, né? Completamente imóvel, que é bem desafiadora. Tem gente que acha que é fácil, que é ir pro Shavasana, mas esse desapego de às vezes a gente sente uma coceirinha no corpo e é mental, ou se é um bichinho, você se abster, o que acontece se você ficar parado, né? Então, isso vai promover uma consciência corporal e você vai se entregando, vai relaxando. Às vezes você sente até o ponto de não perceber, o relaxamento é tão profundo que você não percebe onde começa, onde termina o seu corpo. Não sente essa diferenciação, né? Como se você se tornasse realmente como de fato somos. E tem dos movimentos das mãos, é mudra que chama? Os mudras são pontos energéticos que daí a gente ativa durante a aula, né? E tem algum específico para sono? Para sono, agora, o do foco é unir o dedo indicador com o polegar. Assim. Isso, que ajuda na concentração, que é o básico para a meditação, né? Daí tem os apoios de uma mão sobre a outra, e apoiar o dedão também, né? Forma como se fosse um círculo infinito, que também ajuda a manter a energia circulando, né? Trazer uma sensação de plenitude, de acalmar os sentidos. Então ajuda nesse. E tem algumas que a gente usa a mão para fazer a respiração, né? Seja o dedo indicador e o dedo médio. Tem a da abelha, que daí usa quase toda a mão para fazer. Então tem várias opções, digamos assim. E essa questão dos mudras, ela tem alguma relação com o budismo? Porque no templo budista em Foz do Iguaçu, eles estão nessa posição, né? Eles têm essa questão do movimento das mãos. Tem alguma relação? Tem a movimentação de energia, né? Também sim. Tem essa relação, né? Mão para cima, mão para baixo, né? Então, a gente usa o corpo todo, desde a ponta dos dedos, o olhar direcionado para a ponta do dedo, para a ponta do dedão. Então, isso tudo ajuda a direcionar um foco e ativar esses pontos de energia. Tem mais relação com a ativação. Com a ativação, esses pontos de energia. E quais posturas? As asanas? Asanas. Quais as posturas asanas são mais recomendadas para aliviar a tensão mental e emocional? Uma que eu sempre recomendo, principalmente para quem vem por indicação médica, principalmente, é fazer o Balasana, que é a postura da criança, que é uma postura muito acolhedora, é uma postura encolhida. Eu já querendo... Pode deitar aqui para mostrar. Como professora, é porque eu não costumo ficar falando os nomes em sânscrito, né? Eu faço a condução para a pessoa executar o movimento. Então essa postura é muito acolhedora, né? De aconchego.
Tem a postura do gato e vaca também, que ajuda a trazer uma mobilização de toda a coluna vertebral, trabalhando todos os chakras. Então, tem o Tadasana também, que é a postura da montanha, que ajuda a gente a criar essa conexão com a terra e também sentir essa conexão com o céu. Então, tem algumas que ajudam a trazer essa presença assim, para acalmar, para você se sentir segura, né? Porque muitas vezes, acredito que o problema de insônia, às vezes a pessoa se sente insegura com relação a algumas coisas, então não consegue relaxar o suficiente para dormir. Então, posturas que ajudam a trazer essa... E até a própria atenção, ela tem muita... É muito relacionada à necessidade de controle que as pessoas têm sobre as coisas, né? Normalmente a gente fica tenso porque a gente quer controlar alguma coisa que não está no nosso controle. E o yoga, ele é um exercício de vulnerabilidade, né? Porque você vai ter que aceitar as suas limitações, respeitar suas limitações. Tem coisas que você nem imaginava, né, fazer ou que você teria dificuldade para fazer, e você vai se conhecendo dentro do processo, mas também trabalhando esse respeito e principalmente a aceitação daquilo que você, naquele momento, porque nada é permanente, a gente vive numa impermanência, né? Mas naquele momento você, né, não consegue fazer. Então a condição de vulnerabilidade, ela também proporciona o relaxamento, né? Sim, exatamente. A pessoa... primeiro, ela se sente que tudo é impermanente, né? Não tem o controle, e isso você pode trazer um caminho para se sentir seguro, que, né, liberar, né, o desapego, a parigraha que a gente traz, é o desapego, né? Isso é de diversas coisas que a gente pensa, que a gente acredita, que a gente faz, né? De como a gente levou até aqui, não precisa continuar, né? Então são várias formas da gente, e o respeito, né? O Ahimsa é a primeira coisa que eu sempre falo, né? O Ahimsa é a não violência consigo mesmo, sempre se respeitando, primeiramente com o seu corpo, né? Respeitando esses limites, mas isso não quer dizer se acomodar, né? Procurar o conforto dentro do desconforto. Isso parece meio confuso, mas é um desafio a si mesmo, com respeito, mas identificando esse limiar também da dor, né? Que muitas vezes a gente confunde o desconforto com dor, né? E são coisas bem distintas. Quando a gente está num momento de dor, é claro que a gente quer se proteger. Então a gente foge daquilo, a nossa mente nos condiciona a sair daquele estado. Só que o desconforto também nos leva nesse caminho de sair daquele lugar, e a mente, ela quer que a gente fique no conforto, né? Ela quer que a gente não gaste energia que ela precisa gastar, né? Então a gente precisa fazer esse caminho de volta, que a gente não está fugindo, não tem leão para matar, não tem dinossauro para se esconder, então tá tudo bem a gente entrar nesse estado de... Enquanto você está falando, eu estou aqui pensando, que a gente vai, né, pensando junto com o teu raciocínio, acompanhando, mas assim, o quanto a gente às vezes busca esse conforto, e o controle, ele vem dessa busca por conforto, porque eu quero deixar o mundo de uma forma que eu sei que eu consigo lidar. Então a busca por controlar eu quero deixar o mundo de uma forma que eu sei que eu vou dar conta. E a gente precisa confiar na nossa capacidade de dar conta e aceitar aquilo que a gente também não dá conta, né? Porque não é de tudo que a gente vai dar conta, mas às vezes a gente não vai dar conta de realizar, mas a gente dá conta de lidar com a frustração. Então, de alguma forma, a gente dá conta. Então, é confiar que de um jeito ou de outro, a gente vai ter condições de transpor o que acontecer. E isso é autoconfiança, né? De você saber que de uma forma ou de outra você vai, né, vai conseguir lidar com aquilo. Às vezes você vai lidar com o sucesso, às vezes você vai lidar com a frustração, mas você vai lidar. Então, confiar que você vai conseguir lidar. Né? Isso nas posturas eu vejo muito isso, né? No início, quando as alunas se sentem às vezes frustradas de não estar conseguindo fazer igual a postura, mas não tem que fazer igual. Né? Então não tem que nada, né? Não tem que chegar ali. É um caminho que você vai construindo conforme as suas possibilidades. Né? Não tem que
É um caminho e que você vai construindo. Né? E você vai se acolhendo, né? Vai se acolhendo, exatamente. O pior juiz que existe somos nós mesmos, né? Porque a gente se julga o tempo inteiro e a gente se cobra o tempo todo. E trabalhar a aceitação do que a gente é e reconhecer o nosso processo e esse avanço, e você trouxe muito bem isso na hora que você começou a falar do yoga, que é sobre você e você mesmo. Exato. Então não é você e o outro, não é que o outro que coloca a perna atrás da cabeça. Se você está conseguindo levantar o joelhinho, né? Você não estava conseguindo, o joelhinho, né? Levantou, é um avanço. Então é você celebrar as pequenas conquistas. E não se colocar numa caixinha, né? Já tive alunas que eu sou muito encurtada. E pela condição física eu realmente achei que fosse encurtada, mas eu nunca limitei de executar determinadas posturas que pudessem trazer um alongamento, um melhor conforto dentro do corpo dela mesma. E a gente descobriu que ela não é encurtada, né? Então, e é muito lindo de ver e ela se perceber nesse caminho, né, de possibilidades e de não se colocar em caixinhas, de não se colocar em rótulos, né, de que há possibilidades além daquilo que ela acreditou, que fizeram ela acreditar, né? Então, e além disso. E quando a gente se rotula, a gente se limita. Exatamente. Então, você não vai transpor um limite que você já estabeleceu que existe. Agora, à medida em que você se coloca na condição de vulnerabilidade, do vamos tentar, vamos vivenciar isso, experimentar, tudo muda, né? A questão, às vezes, fica confusa. A questão de falar de colocar o limite, de reconhecer os seus limites, não é como bloqueio, mas é de respeitar o corpo, de não se machucar, de não se lesar. É nesse sentido, né? Então, tem os limites, às vezes, articulares, né, do corpo, mas se permita se experimentar num outro lugar, né, numa outra posição. Não, e é aquela coisa, você vai tentar, vai fazer o exercício, você vai até onde você percebe. Isso, que dá para ir naquele momento. Que consegue. E tem momentos que vai, que flui, outros momentos não, e tá tudo bem, permanência da... Ninguém vai virar Daniela Hipólito no primeiro dia de yoga. Fazer samba, se equilibrar, né? Não é para isso. Não é para isso, né? Porque o yoga são posturas psicofísicas, elas não são para o físico, né? Muitas pessoas colocam como uma atividade física. Não é atividade religiosa, não é atividade física. É uma atividade que nos ajuda a nos conhecer, a nos trabalhar, nos ter consciência de nós mesmos, de ter esse auto-amor, autocompaixão, e isso se estende para os outros. É uma terapia. Né? É uma terapia complementar, né? Até com relação à depressão também, né? Ela ajuda muito nesses processos de depressão e ansiedade, porque a pessoa começa a se enxergar de uma outra maneira, com esse olhar mais de não julgamento, de não crítica, né? Isso que é muito importante, resgatar isso, né? De se permitir se experimentar. Vamos para um breve intervalo, a conversa está rendendo aqui, a gente está passando os horários do intervalo, mas já já a gente retorna falando mais, né, com a Carol aqui. Fiquem ligados.
dúvidas, 67 998 90 1057. De volta com Fala Psico, reforçando, as pessoas que estiverem com dúvidas podem mandar, né, através do telefone da Rádio Cultura, 67 99890 1057. Podem mandar também através do Instagram, do YouTube e do TikTok também. Estamos aqui ao vivo. Carol, voltando aqui para as perguntas, né? O yoga pode ser combinado com outras terapias para melhorar o equilíbrio mental? O yoga ele tem sido muito recomendado, prescrito por médicos, né? Para justamente essa questão da ansiedade e da depressão. E algumas pessoas vêm com a ideia já de começar o yoga e largar a medicação, né? E eu sempre pontuo muito bem nisso, né? De continuar um processo com a psicóloga e fazer a medicação, o uso certinho, né? O yoga entra como complementar, né? Para ajudar você a ter um caminho para se perceber, né? Que nem a ansiedade, as pessoas percebem a sudorese, a respiração, né? O coração mais acelerado. Então, essa percepção que o yoga vai ajudar a perceber mais rápido, perceber melhor já o seu início para trazer um controle, muitas vezes através da respiração. Então, ter essas ferramentas que o yoga proporciona, mas sem deixar de lado o tratamento convencional, que é fundamental, né? Já tive vários casos de alunas com ansiedade que foi diminuindo a medicação, né? Foi desmamando, mas conforme a orientação médica, né? Então, é importante não querer fazer por conta própria, né? Essa transição. É muito importante manter o acompanhamento. E é um auxiliar, assim, que eu vejo muito resultado mesmo, assim. E é muito lindo de ver a pessoa falando, né? Eu tô conseguindo. E nas situações, né? Eu conversei com uma aluna recentemente, que ela percebe muito mais rápido quando está começando a querer dar ansiedade. Então, ela já entra com a respiração. Eu sempre indico fazer a respiração quadrada, né, o Samavritri, que é inspira em 4, retém com ar em 4 tempos, solta em 4 e retém sem ar em 4 tempos. Só que às vezes na retenção sem o ar pode desencadear uma certa ansiedade por estar sem respirar, que é uma das sensações que causa, né? Então, faz no seu tempo. Se conseguir 1 segundo na primeira vez, tá ok, né? Depois vai se experimentando, né? Não se forçar, não se violentar, né? Então, é importante ter esse caminho. E pesquisas científicas viram o quanto a contagem regressiva também ajuda bastante nos quadros de ansiedade, né? De trazer a pessoa de volta, sair ali da situação mental e vir para a razão, né? Então, a contagem regressiva ajuda muito a retomar o equilíbrio emocional. É a conexão com a realidade, né? Isso, com aquilo que está acontecendo aqui e agora. Porque tira da viagem mental ali que está, né? Que, assim, definição... Que é gatilho, né? Que são gatilhos, e volta para usar a parte da razão, da presença ali, que é forçar a contagem, né? 100, 99, 98, ou contar de 10. Não importa, a crise mais alta eles sugerem começar de 100, né? Ou começa de 10, né? Já vi situações de relatar que o filho falou, vamos contar, mamãe, né? E ajuda a pessoa a sair da crise. Então, a respiração ajuda muito. E dependendo da crise, a gente fala para começar de 100 milhões, né? Brincadeira. Mas essa questão da respiração, ela é muito importante, né? Porque muita gente não tem consciência da interferência da respiração em relação ao equilíbrio do corpo. Então, é uma técnica que, inclusive, até na própria psicoterapia a gente também fala. Porque é muito importante a pessoa criar consciência e ela se perceber no ritmo respiratório, onde ela consiga trazer mais tranquilidade. Porque normalmente elas não estão fazendo uma respiração profunda, é rasa e rápida. Normalmente a respiração fica muito em cima do peito, né? E se a gente observar um bebezinho, ele
infla, né, o abdômen todo. Então a gente reaprende, as primeiras coisas das aulas é reaprender a respirar, né, a sentir essa expansão da parte de baixo do tórax, que é 60% da nossa respiração, depois 30% e mais 10% que é aqui em cima. E daí solta de cima para baixo. E a gente vai sentindo essa expansão, criando consciência desses espaços entre as costelas, né? Então vai vendo o corpo, esse movimento sutil que o corpo faz, que é vida, né? A vida acontecendo ali através da nossa respiração. E outro ponto importante que você tocou foi sobre a questão da medicamentosa. Tem muitas pessoas que ficam com receio de, eu vou tomar medicação para o resto da vida e busca terapias alternativas na tentativa de não precisar tomar mais o medicamento mesmo, né? Mas é muito importante até você esclarecer, porque existem, né, pessoas que dizem, não, você vai fazer isso daqui e você não vai precisar mais tomar medicamento. E na verdade, se o médico recomendou é porque ele entende que existe um desequilíbrio fisiológico no corpo. Aquilo ali vai trazer um equilíbrio para aquela questão fisiológica. E à medida em que a pessoa passa por um processo, é claro que ela vai ter melhora, né? Sim. E dentro dessa melhora que ela vai tendo, o prognóstico é de que a pessoa ela reduza, né, a medicação até o ponto onde ela não precisa tomar mais. Com exceção de situações onde a medicação realmente é permanente, dependendo do tipo de transtorno que a pessoa tem, enfim. Aí a pessoa precisa tomar medicação, né, pro resto da vida mesmo. Assim como o hipertenso toma pro resto da vida, o diabético toma. Então, assim, tem situações onde a gente precisa e não dá, né, pra fugir disso. Exato. Mas a gente vai buscar, né, uma qualidade de vida dentro daquela condição que a gente tem no momento. Então, aceitar o momento que a gente está, trazer alternativas para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, e eu falo que as pessoas têm que começar isso sem pretensão de deixar o medicamento, porque deixar o medicamento já vai ser o resultado do que você está se propondo a fazer. Exatamente. Mas não pode ser o objetivo, né? Senão Exato. você já se frustra, que você fica ali, nossa, eu estou fazendo um ano e o médico ainda não reduziu. Mas é o tempo, é o processo. É o processo. E é o exemplo que eu sempre dou. Você usa medicamento para outras coisas, tá tudo bem. Por que não usar para isso? Se está funcionando, se está te fazendo bem, por que não? Por que não? Né? Então, também vem as crenças, né? Se questionar, por que não? Se está me fazendo bem, se está me conduzindo, né? Por que não continuar conciliando e não precisa ir para extremos, né? Os extremos, o caminho do meio sempre é o caminho melhor, né? Nós temos aqui uma ouvinte, ela é a Meire Cordeiro, do sítio Água Limpa da Juncal. Ela está falando que ela faz a técnica da respiração quando tem crise de asma e que realmente essa técnica já a salvou. Muito bem, obrigada pela sua participação, Meire. E nós temos também aqui a Aninha, que ela disse que... Tava saindo a minha voz no comercial. Obrigada, Aninha. Mas muito bem, voltando aqui. E, Carol, deixa eu ver se a gente tem tempo. Não, a gente já está na hora do próximo intervalo. Depois a gente vai retornar para as últimas perguntas. A gente está passando muito rápido, o negócio está rendendo, vai ter que fazer parte 2. Nós vamos para um breve intervalo e já retornamos.
Volta com Fala Psico e dando continuidade aqui às dúvidas, né, dos nossos seguidores. Carol, quais são os principais obstáculos que impedem as pessoas de alcançarem o equilíbrio por meio do yoga? Na verdade, é a falta de prioridade, né? Claro que a gente arruma outras desculpas, como a falta de tempo, que é uma coisa que realmente a gente... são muitas demandas para administrar e realmente a gente colocar mais uma atividade, né, mais um horário ali, dispor desse horário, né, para prática, mas é pensar que esse horário é para você, consigo mesma, para conseguir ter clareza mental, ter mais tranquilidade para tomar as outras decisões, né? O yoga ajuda a melhorar a nossa performance por justamente, né, o trabalho de meditação, a respiração, ajudar a trazer esse foco, a gente tem mais clareza naquilo que precisa ser feito, né, de estabelecer as outras prioridades. Então, leva para esse caminho. O yoga e o mindfulness são a mesma coisa? Eles se complementam? Eu não consigo ver a diferença entre o mindfulness e a meditação. Eu não já li a respeito, mas eu não consigo encontrar a diferenciação. Porque a meditação, ela é trazer a atenção plena, trazer o foco, que é o que como traduzem o mindfulness, né? E o yoga é esse estado de presença, seja através das posturas, através do pranayama, através dos mantras, né, que também ajudam a trazer um foco para a nossa mente. Então, elas se complementam, né? São formas diferentes para atingir o mesmo resultado de foco, de concentração e de equilíbrio emocional. E a meditação, ela pode ser, eu falo, não precisa querer complicar. É claro que a estrutura básica da meditação é a gente ficar sentadinha, parada em silêncio. Mas eu me sinto muito bem regando planta. Para mim, eu entro no estado meditativo, porque a meditação não é fazer, é estar em meditação. Não é fazer meditação, é estar em meditação. Então, para algumas pessoas é correr, para mim é molhar planta, né? A maneira mais fácil e prazerosa é fazer isso. Então, cada pessoa pode encontrar uma maneira. Às vezes é dançando, colocar uma música e se deixar levar por ela, ou cantando, né? O mantra ajuda a trazer esse foco. Então, é ter atenção plena naquilo que está fazendo. É uma contemplação, que é com a isenção de julgamento. Isso, sem achar que alguém vai ver, vai criticar, ficar com essas percepções e nem consigo mesmo. É como uma criança que está brincando, está celebrando a vida, né? Até o ato, às vezes, de estar lavando uma louça e estar presente, porque hoje em dia eu sou uma que ainda faço isso, né? Às vezes quer aproveitar o tempo, põe uma palestra ali para ouvir enquanto lava uma louça, né? E o ideal, obviamente, é só fazer aquilo, sentir a textura do sabão, o aroma, né? E principalmente quando está se alimentando, sentir as texturas de cada alimento, sentir o sabor, sentir o cheiro, né? Então, tá presente realmente naquilo que está fazendo. O mundo, ele tá repleto de distrações, né, Carol? Tem gente que almoça com o telefone na mão, que tudo que vai fazer tá com o telefone na mão, né? Só não toma banho porque eu acho que queima o aparelho. Se entrar embaixo da água, senão também tomaria respondendo mensagem no WhatsApp, né? Apesar de que eu acho que quem tem o celular, às vezes, à prova d'água, ainda consegue fazer isso, né? Mas se permitir dedicar um tempo para você contemplar aquilo que você está vivendo sem distração, né? E não precisa ser, ficar 1 hora assim, não. Tem uma comunidade que eu conheci que eles implantaram 1 minuto, né? Foi até o Sri Prembraba que implantou esse 1 minuto de meditação. E na escola, que tinha na comunidade, faziam isso antes da aula com as crianças. 1 minutinho. No começo, é claro, as crianças se agitavam, espiavam, abriam o olho, davam risadinha, né? Não conseguiam. Mas com o passar do tempo, com a disciplina de fazer aquilo, com a constância, que é o mais importante do que o tempo da prática, é importante a constância. Então as crianças começaram a ter mais foco, começaram a ficar realmente em silêncio,
a prestar mais atenção durante as aulas, a participar mais. E daí elas mesmas sugeriram aumentar 1 minutinho, mais um. Depois já estavam em 5 minutinhos de meditação, ali de silêncio, só silêncio antes de começar. Tem um livro que se chama Ócio Criativo. E ele fala muito de você se dar um tempo, às vezes ouvindo uma música clássica, se permitir vivenciar. É como ócio criativo? Seria isso. Seria isso. Você se abster de tudo que está acontecendo e se focar só naquilo. Se permitir aquela experiência como um todo, por completo. Né? Na aula a gente busca trazer isso. Ouvir todos os sons que estão à sua volta. Né? Depois vem trazendo até perceber a batida do seu coração, a sua própria inspiração. Então, a gente primeiro aguça os sentidos, mas depois volta só para essa intimidade dentro de você. Eu fui para Alto Paraíso, em Goiás, inclusive até no portal da Chapada dos Veadeiros que eu fiquei, que é do Primbaba também. E o exercício era você ir ouvindo o que estava próximo, até você se focar no barulho mais distante. Tinha uma cachoeira. No primeiro dia eu não consegui ouvir a cachoeira, porque é muita coisa, é difícil você ir focando, mas à medida em que você vai treinando, você vai conseguindo desenvolver até esse aspecto auditivo da percepção, né? No último dia eu fiquei super feliz, que eu estava ouvindo a cachoeira. Mas é a constância, né? Sim, mas às vezes a gente não se dá esse tempo, né? De se permitir, né, contemplar, conectar, porque eu falo que tudo é uma questão de conexão mesmo. A gente está vivendo o presente pensando no que você vai fazer já em seguida. E a gente está sempre vivendo, na verdade, o futuro. E na verdade não está vivendo nada, né? Porque o futuro é irreal, assim, né? A gente constrói a partir de agora. Sim. Né? Então, por isso que a gente tem essa percepção também de que passou muito rápido. Mas é porque a gente não estava em lugar nenhum. Não estava em lugar nenhum. Existe alguma postura ou alguma técnica específica para melhorar a autoestima e a confiança, Carol? Tem a postura do Virabhadrasana, que é a postura do guerreiro. Ela ajuda a trazer, né, o próprio nome já diz, postura do guerreiro, já intima essa questão da nossa força, da nossa potência. Né, que o guerreiro se prepara antes de ir para a batalha, né, então precisa dispor desses recursos, né, são 3 variações da postura do guerreiro, e muitas vezes a gente está na postura e a mente fala, sai daí, você não precisa disso, né? Então a gente consegue, às vezes com um comando no próprio corpo, né, sente os seus pés, firma ele, relaxa os ombros, né? Isso traz com que a gente tenha mais essa consciência corporal e ver que a gente é mais forte do que a nossa mente está falando que a gente é. Né? Então, muitas posturas nos ajudam a ver isso, né? Que a gente é mais forte do que a mente fala que a gente é, que a gente pode ir um pouquinho mais, que a gente pode se desafiar um pouquinho mais sem perder o respeito com o nosso corpo. E tem alguma técnica, né, que ajuda no controle da raiva e da impulsividade? Tem as 108 saudações ao sol. Essa daí eu vou começar amanhã. Mas é justamente a gente, né, eu falo, respirar está disponível em qualquer lugar, em qualquer momento. Por isso que é repetitivo respirar, só falo em respirar, mas é porque ela está disponível para todo mundo, em todos os lugares e a qualquer momento. Né? Então ela nos ajuda nisso. E as próprias posturas, né, as invertidas que muitas pessoas querem fazer para tirar foto, né? Então a gente descobre muitos bloqueios, vem a frustração, então aprende a lidar com a frustração de não conseguir muitas vezes no primeiro momento fazer determinada postura e aprende a lidar com essas emoções que vêm, né? Eu lembro quando eu ia para São Paulo fazer o curso, às vezes estava lá na postura do guerreiro. E o que eu estou fazendo aqui, né? Para que isso, né? Então, no começo, vem esses diálogos, vem essa questão mental muito barulhenta, mas depois vai se assentando e a gente vai, não, eu tenho que olhar para o meu corpo, o que eu estou fazendo? E a prática era sempre de olhos fechados, então, o que diminuía a questão da comparação.
né? E então isso ajuda a ter esse controle emocional, a gente olhar para si mesmo e ver as possibilidades que a gente pode encontrar dentro de si, não fora. Eu até quero dividir essa história que eu acho interessante às vezes para alguém que estiver passando, a gente já está finalizando aqui. Em 2023 eu quebrei o tornozelo e eu fiz 2 cirurgias, né? Tive que colocar placa, pino. E eu comecei o yoga em novembro. E foi muito importante para mim, até por uma questão de mobilidade e a questão de quebrar crenças. Porque normalmente quando você coloca uma placa, né, no tornozelo, alguma coisa nesse sentido, a pessoa pensa em imobilidade, ela pensa que as coisas vão ser mais difíceis e realmente num período de recuperação você vai sentir mesmo isso, né? Mas foi tão importante vivenciar isso e permitir, né, ir provando e avançando com relação a isso, que quando eu falo que eu tenho placa, ninguém acredita, porque eu tô 100%, eu recuperei 100% da movimentação, né? Então, esse trabalho mental de se permitir, eu sempre falo, se permita experimentar. E na época eu lembro que tinha gente que falava, ai, tem uma pessoa que quebrou e ela tá manca até hoje, tem 4 anos. Eu falava, meu Deus, eu vou ficar, né, manca, porque tem gente que realmente, né, tem situações que são mais graves. E eu me preocupava, eu falei, não, eu vou procurar fazer alguma coisa que realmente trabalhe essa questão da mobilidade, que mesmo que eu não recupere 100%, mas também que eu não fique com, né, um problema assim que me impeça de fazer as coisas que eu gosto, né? E realmente foi uma coisa que me ajudou muito, né? E foi com você, Carol, muito obrigada. Foi um prazer Gratidão. fazer parte desse caminho, né? E, gente, a gente está aqui finalizando, não deu para responder tudo, né? Mas gostaria muito de agradecer, Carol, a tua disponibilidade. A gente até citou essa questão do yoga no Fala Psico que nós fizemos há algumas semanas atrás, como possibilidade de lazer, né? E até de exploração mesmo, né, cultural mesmo, turismo, porque a maioria das pessoas às vezes se limitam, né, de fazer uma coisa que está aqui, que é acessível, né. Então é muito interessante, fora os benefícios que isso traz para a nossa saúde mental, por equilíbrio do nosso corpo, né. Até trazendo isso, eu busco fazer desde 2018 aula no Parque Sucupira, né, e recentemente fiz no Bosque. E domingo agora eu vou fazer de novo lá no Parque Sucupira, às 8h30. Então, quem quiser ir domingo é gratuito, né? Porque o parque é público, então é aberto ao público. Quem se sentir à vontade de ir, de conhecer. E se prepara que vai ter bastante gente, viu? Gente, gostaria de agradecer o pessoal que está nos acompanhando, que nos acompanhou até agora, né, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok, os nossos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, que sempre nos acompanham. Muito obrigada, né, pelo carinho, por, né, estarem atentos aos temas que a gente traz aqui para o Fala Psico, que o objetivo realmente é levar informação e conhecimento para as pessoas, quebrar paradigmas, né, e quebrar crenças que limitam em relação a vários assuntos que são de suma importância, né, para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nossa evolução. Carol, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E se prepare para retornar outras vezes, né? Obrigada pelo convite mesmo. O Adam, que é a nossa equipe de apoio, o Ferreira, que está aqui nos acompanhando também. Muito obrigada, Ferreira, pelo seu suporte. E, gente, a gente encerra por aqui. Fala Psico da próxima semana é especial, é meu aniversário. Eu vou ficar mais velha. E aguardo vocês. Boa semana, até semana que vem. Fiquem com Deus.